Olá, muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Esse ataque pode acontecer localmente aqui na nossa igreja, que fica numa artéria muito conhecida, fica na Rua do Faubourg Saint-Honoré, que é a mesma rua em que fica a Embaixada da Inglaterra, o Palácio Presidencial. Portanto, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer igreja. Foi o frade Luís Almeida, português, dominicano, a viver em França há 40 anos. Horas depois do atentado da manhã de quinta-feira, 29 de outubro, na Basílica de Notre-Dame, na cidade de Nice. Atentado que causou 3 mortos num cenário horrível de violência. O que aconteceu nesta igreja em França será um dos temas em destaque no programa de hoje, em que vamos, como aliás é habitual, contar com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que estará connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos que nos seguem neste momento. Com quem vamos conversar sobre esta e outras realidades que afetam os cristãos em tantos países do mundo. Temos notícias, reportagens, entrevistas, temos muitas histórias para lhe contar, como também, por exemplo, a do ataque a 2 igrejas no Chile, que aconteceu 2 semanas antes desta situação terrível com que arrancámos o programa de hoje em França. Bom, no programa de hoje, além do Chile e de França, vamos também até ao Paquistão, por exemplo, para ficarmos a saber as novidades sobre Arzu, a jovem rapariga cristã de apenas 13 anos de idade que foi sequestrada e forçada a casar. E vamos também a Moçambique para saber das novidades da situação humanitária que se está a agravar também de dia para dia na província de Cabo Delgado, precisamente no norte deste país lusófono. E vamos também continuar a acompanhar a entrevista com o padre Pierluigi Macali, um sacerdote italiano que esteve sequestrado durante 2 anos e 8 meses às mãos de um grupo jihadista no Mali e no Níger. Tudo temas para acompanhar no programa de hoje. Deixe ficar por aí, que fica em boa companhia. O arranque do programa de hoje vai levar-nos então até França por causa do horrível atentado na Basílica de Notre-Dame, na cidade de Nice. O atentado ocorreu na quinta-feira, dia 29 de outubro, logo pela manhã. Catarina, o que é que aconteceu então em França? Foi, Paulo, um ataque brutal, um esfaqueamento de cristãos que estavam na igreja, pois estava a terminar a missa naquela manhã. 3 pessoas foram mortas, pelo menos, houve vários feridos e sabe-se que uma das vítimas foi decapitada. Entretanto, o autor do atentado foi ferido pela polícia e está neste momento detido. Bom, no arranque do programa escutámos um frade português, dominicano, a dizer que pode ocorrer um outro ataque em qualquer outra igreja, em qualquer outra cidade de França. Nós já vamos escutá-lo. Aliás, 2 dias depois, no sábado, 31 de outubro, um padre ortodoxo foi ferido a tiro gravemente à porta de uma outra igreja na cidade de Lyon. Mas voltando então a Nice, é preciso dizer que estes atentados ocorreram após o assassinato, também brutal, de Samuel Paty, um professor de História. Catarina, o que é que tem o assassinato deste professor de História a ver com o atentado na Basílica de Nice? Sim, o atentado foi logo classificado como um atentado terrorista pelas autoridades e ocorreu, de facto, 13 dias depois de esse professor de História, Samuel Paty, ter sido então decapitado por ter mostrado na sua sala de aula caricaturas de Maomé que tinham sido publicadas anteriormente pelo semanário satírico francês Charlie Hebdo. A questão é que a morte deste professor, da forma tão bárbara como foi, levou a que o próprio presidente francês exigisse medidas de grande firmeza contra os radicais islâmicos que possam estar a viver neste momento em França. Medidas que provocaram, por seu lado, também uma grande revolta no mundo muçulmano, com pedidos de boicotes aos produtos franceses e um tom de ameaça que tem vindo a crescer também por parte de dirigentes de países como, por exemplo, o Paquistão ou a Turquia. Exato, e foi nesse ambiente já muito pesado que aconteceu este ataque à igreja de Nice.
Um atentado que faz lembrar também aquilo que aconteceu, o trágico atentado também na igreja de Saint-Étienne de Rouvry, em 2016, onde um sacerdote foi também decapitado. Sim, na verdade, os cristãos franceses ainda guardam uma profunda tristeza e mágoa pelo assassínio atroz deste padre Jacques Hamel em julho de 2016 e que foi degolado em plena igreja, mal tinha acabado de celebrar a missa. Portanto, o padre Hamel, que todos recordam como um homem bom, tinha 86 anos de idade. O padre Hamel, Catarina, que fez parte dos mártires e heróis da fé da campanha da Quaresma deste ano da Fundação AIS. Precisamente, ia referir isso mesmo, Paulo. Portanto, de facto, este sacerdote de aspecto débil e que todos apreciavam muito, morreu de facto como um verdadeiro mártir. Aliás, o próprio Papa Francisco disse que ele é um mártir da Igreja. Ele foi assassinado por um radical islâmico por ter dedicado quase toda a sua vida de sacerdote a promover o diálogo entre religiões, nomeadamente com os muçulmanos. Obrigado, Catarina. Para percebermos melhor todo este ambiente de violência e de medo que se está a viver em França, na próxima semana, fica já aqui essa promessa, nós vamos então escutar a entrevista ao frade Luís Almeida, frade dominicano, que vive em França, neste país, há 4 décadas. Para já, vamos ouvir então na totalidade desse comentário com que arrancamos o programa de hoje, em que este dominicano reconhece que pode acontecer qualquer outro atentado em qualquer outra igreja em França em qualquer momento. Eu pertenço à província dominicana de França, portanto entrei aqui, mas é verdade que viver num país em que há esta surdez política e este ambiente de violência. Fiquei pensando no trajeto que andei nos transportes todo dia, como é o meu cotidiano. Esse ataque pode acontecer a qualquer momento aqui na nossa igreja, que fica numa artéria muito, muito conhecida, fica na Rue du Faubourg Saint-Honoré, que é a mesma rua em que fica a Embaixada da Inglaterra, o Palácio Presidencial. Portanto, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer igreja. Digamos, radicais existem, infelizmente, aos montes. Sim. E realmente esta situação, não quero ser pessimista, mas ela infelizmente só se poderá repetir. Creio que infelizmente vamos diretos para uma confrontação cada vez mais violenta. Bom, agora vamos até ao Paquistão, pois os pais de 2 jovens cristãs raptadas e forçadas a casar pediram ajuda através da Fundação AIS para libertar as suas filhas. São os pais de Uma Yunus, de 15 anos, e de Arzu, de 13 anos, ambas sequestradas por homens muçulmanos e forçadas a casar com os respectivos raptores. Os pais gravaram um vídeo, Catarina, com uma mensagem. Sim, Paulo, é de facto num vídeo de apenas 30 segundos em que os pais pediram apoio à comunidade internacional através da Fundação AIS para a libertação das suas filhas. Como o Paulo disse, foram ambas raptadas e forçadas a casar com homens muçulmanos muito mais velhos. Nós temos esses vídeos, já o vamos ver. Os casos de Arzu e de Uma são um exemplo, podemos dizer, um exemplo cruel da situação delicada, extraordinariamente frágil, em que se encontram as minorias religiosas no Paquistão. Para já, vamos então recordar aos nossos telespectadores, de uma forma muito sucinta, o que é que aconteceu com estas 2 raparigas. O rapto de Arzu ocorreu há 2 semanas, enquanto o de Uma Yunus foi já há 1 ano. Portanto, ambas as raparigas são, como já dissemos, menores de idade. Arzu tem 13 anos e Uma tinha 14, neste momento tem 15 anos. O rapto de raparigas cristãs é um crime que a sociedade paquistanesa finge não ver. É um crime brutal que normalmente não chega sequer às primeiras páginas dos jornais. A Fundação AIS tem procurado denunciar todos estes casos para que eles não fiquem, digamos assim, silenciados, para que a sociedade possa se mobilizar em auxílio destas jovens raparigas a quem é roubada a infância e a juventude. Normalmente, as raparigas cristãs sequestradas são forçadas à conversão e são violentadas
pelos seus raptores. Sim, é isso. E recordo que em janeiro deste ano, quando da passagem do arcebispo de Lahore por Lisboa, ele comentou o caso do Uma Yunus, que tinha ocorrido há relativamente pouco tempo, lembrando que só em 2019 houve cerca de 100 de sequestros de raparigas cristãs no Paquistão. E ele disse ainda, Paulo, que sabia que uma tinha sido raptada e violada. É neste contexto de extrema violência sobre estas jovens raparigas cristãs raptadas no Paquistão que deve ser então escutado este apelo dos pais de ambas as raparigas, de Arzu e de Uma. Eles pedem ajuda para que as suas filhas, claro, sejam libertadas. Os pais de Arzu, de 13 anos, e de Uma Yunus, agora com 15 anos, querem que as suas filhas estejam de volta às suas casas, de volta às suas famílias, aos seus pais. Estes casos revelam como é profunda a discriminação em que se encontram os cristãos no Paquistão. Joel Amir Soatra, um antigo membro do Parlamento Provincial do Punjab, tem sido uma das vozes mais ativas na denúncia desta situação. Numa mensagem enviada pelo telefone para Lisboa, para a Fundação AIS, Joel Amir, que é também um destacado membro da comunidade cristã paquistanesa, explica que é difícil lutar contra este sistema que simplesmente ignora os cristãos. Ele refere-se ao caso de Arzu, mas todas as jovens raparigas cristãs paquistanesas que têm sido raptadas estão, claro, também no seu pensamento. It's really very heartbreaking decision made by Sindh High Court in Pakistan. When even High Courts passes direction on religious grounds, totally biased, how would you expect justice and where from? Very heartbreaking indeed. If law is very much clear that after 18 one can get married and Arzu's certificates are showing that she is only 13, then how court could pass the judgment ignoring the legal facts? It's really very unfortunate to find justice here in Pakistan. It's not Sharia court, it's High Court of Sindh, Pakistan. Religious minorities are facing the worst situation nowadays in Pakistan. No man or woman or young school-going girls are safe here. Is this Stone Age? World is approaching new laws to make life easier for the religious minorities in their countries, but here in Pakistan, with me, every passing day, situation is getting harder. No respect for religious minorities here in Pakistan. Agora vamos até Moçambique, pois agrava-se a crise humanitária que se está a viver na região, na província de Cabo Delgado. Nós temos uma declaração do bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, a implorar ajuda. Já o vamos escutar. Para já, qual é que é então o ponto da situação, Catarina, nesta região norte de Moçambique, que está a ser alvo desde 2017 por parte de ataques extremamente violentos de grupos terroristas? De facto, Paulo, agrava-se a situação humanitária em Cabo Delgado, com a chegada de barcos com milhares de novos deslocados. Portanto, a violência que se faz sentir nesta região, por causa dos ataques dos grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, está a provocar neste momento a fuga das populações. O bispo de Pemba, durante uma ação de solidariedade da Caritas na praia de Paquitec, na quarta-feira, dia 28 de outubro, reconheceu que seriam já cerca de 10 mil pessoas
só nos últimos dias e que continuavam a chegar, Catarina, novos deslocados. Sim, Dom Luís Lisboa diz que são deslocados que estão a fugir das cidades vizinhas e das ilhas e refere que se está perante uma situação generalizada de muito medo. E por causa dos ataques de extrema violência, as pessoas estão de facto a fugir e estão a fugir rumo a Pemba. E em Pemba, como o Dom Luís Lisboa nos vai dizer nesta mensagem, falta quase tudo. Há pessoas que até têm pernoitado na própria praia porque não têm outra forma, não têm outro lugar para onde ir. Sim, e há muitas pessoas que chegam também em estado muito grave, desidratadas, a precisarem urgentemente de apoio médico. Já houve pessoas que não resistiram, infelizmente, à viagem de barco e há, por exemplo, também mulheres grávidas que estão a dar à luz ali na praia. Perante esta falta de meios e o avolumar de novos deslocados, o Bispo de Pemba pede então ajuda à comunidade internacional. Vamos escutar as próprias palavras de Dom Luís Fernando Lisboa na praia de Paquitequete no dia 28 de outubro. Bom, esse bairro aqui chama Paquitequete e é o lugar onde têm chegado os barcos com os deslocados que estão a fugir das cidades vizinhas e das ilhas. Já chegaram aqui cerca de 170 embarcações. Talvez com os de hoje possa chegar ao número de 200, mas cerca de 10 mil pessoas que já chegaram aqui e continuam a chegar. Algumas por causa dos ataques que sofreram, outras saem das suas aldeias preventivamente porque têm medo. É uma situação generalizada de muito medo, então as pessoas estão fugindo. Só que chegando aqui, encontra essas condições. Estão dormindo sobre tendas improvisadas, porque ainda não foi visto um local para serem levadas. A maior parte delas são levadas pelas famílias, ou porque já tem familiares aqui, ou famílias que se comovem com a situação acabam levando gente para casa. É uma situação muito difícil, mas ainda são centenas de pessoas que estão aqui, que dormem aqui na praia. Infelizmente já aconteceu casos de morte, tanto de gente que morreu no caminho, porque essas pessoas nas embarcações ficam às vezes 3, 4 dias no mar. Então chegam desidratadas, chegam doentes, já houve partos durante a viagem. Então é uma situação muito difícil, uma crise humanitária muito forte, para a qual nós pedimos, nós imploramos mesmo ajuda e solidariedade da comunidade moçambicana e da comunidade internacional. Foi o Bispo de Pemba a implorar ajuda da comunidade internacional para os deslocados de Cabo Delgado. A Fundação AES, recordo isso aqui também aos nossos telespectadores, tem em curso, Catarina, uma campanha destinada precisamente a apoiar estes deslocados de Cabo Delgado. Sim, Paulo, de facto a Fundação AES está a promover uma campanha de ajuda para Cabo Delgado, para a Diocese de Pemba. Portanto, é uma campanha que está a decorrer no nosso país, com uma considerável adesão dos nossos benfeitores portugueses, mas também em outros secretariados da AES espalhados pelo mundo. E deixo aqui, de facto, uma vez mais o meu apelo à generosidade de todos. Paulo, a Igreja de Cabo Delgado não tem mãos a medir perante este número tão grande de deslocados que lhe tem chegado, este número tão grande de pessoas que têm fugido aos ataques violentos destes grupos terroristas. E por isso temos que os ajudar e conto mais uma vez com a sua generosidade para nos apoiar nesta campanha de emergência para Cabo Delgado. Fica aqui então esse registro. É preciso continuar a apoiar esta campanha da Fundação AES de socorro às populações de Cabo Delgado, vítimas de ataques de grupos jihadistas. Para isso, para que esta solidariedade aconteça, Catarina, basta contactar a Fundação AES. Sim, Paulo, basta entrar em contacto connosco para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé ou então através da nossa página de internet e dizer que querem ajudar este povo de Moçambique, que estão neste momento a passar estas dificuldades tão grandes. Portanto, a Diocese, a Igreja de Pemba precisa muito, mas mesmo muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade, e porque todos os dias há de facto novos deslocados que chegam e por isso todos os dias há mais pessoas para alimentar, para vestir, para cuidar no fundo. E por isso peço-vos, entrem em contacto connosco e digam que querem ajudar a Igreja em Cabo Delgado.
Começamos o programa de hoje com o horrível atentado em França, numa igreja, a Basílica de Notre-Dame, na cidade de Nice. E agora vamos até ao Chile a propósito também de um outro ataque a uma outra igreja, de um incêndio que destruiu a igreja da Assunção. Foi no domingo, dia 18 de outubro. Já na semana passada falámos aqui, aliás, sobre este triste episódio de violência contra a comunidade cristã. Mas vamos voltar a este tema, porque temos uma declaração de uma entrevista do padre de Assunção, Pedro Narbona, ao programa da Fundação AIS na Rádio Maria, em Espanha. O programa chama-se Perseguidos, mas não Esquecidos. Bom, uma entrevista em que este sacerdote reafirma a determinação do povo católico em não se deixar intimidar por todos estes ataques que têm ocorrido neste país, Catarina, o Chile. Sim, esta entrevista do padre Narbona mostra como os cristãos do Chile se devem estar a sentir neste momento com esta violência tão recente. E se agora a Igreja da Assunção, e estamos a falar apenas desta igreja porque infelizmente tem havido outros ataques, foi palco deste incêndio criminoso, já no ano passado tinha sido palco de uma vandalização profunda. Mas apesar de tudo isto, Paulo, podemos dizer que a comunidade cristã no Chile continua sem sentimentos quer de ódio, quer de vingança. Sim, e esse é um dos dados a reter desta entrevista ao programa Perseguidos, mas não Esquecidos, da Fundação AIS na Rádio Maria, em Espanha. Não há ódio, mas podemos dizer há muita preocupação, pois sem a Igreja, a paróquia ficou, digamos, sem a estrutura base para continuar a desenvolver o seu trabalho assistencial. Sim, e isso está agora algo comprometido, vai ser mais difícil fazer o bem na paróquia da Assunção, no Chile, e isso é outra consequência da destruição desta igreja. Portanto, o padre Pedro diz nesta entrevista que o serviço em favor dos pobres e dos mais necessitados é a missão da igreja, é também uma parte da missão da igreja. E que no bairro onde está inserida esta paróquia, há muitos estabelecimentos comerciais que, entretanto, tiveram que encerrar devido à pandemia do coronavírus, e isso veio ainda tornar mais evidentes os sinais de pobreza e as necessidades desta comunidade. Vamos já escutar o padre Pedro Narbona a confessar que ficou triste e abalado com a destruição da sua igreja por um incêndio criminoso. Mas só para terminar esta questão, quais são então as áreas mais significativas em que se vê essa solidariedade dos cristãos chilenos que vivem na paróquia da Assunção? É um trabalho marcado essencialmente pela distribuição de alimentos e de bens de primeira necessidade, mas também de combustível, essencialmente para os mais idosos, para que as pessoas possam aquecer durante o inverno, Paulo. Vamos então escutar o padre Pedro Narbona à Rádio Maria, ao programa Perseguidos, mas não Esquecidos, um programa da Fundação AIS em Espanha. Mire, afectadísimo por la situación, porque casi al año de la vandalización, también porque el año pasado, el 8 de noviembre, como ustedes también saben, la misma parroquia hemos sido afectados también por un grupo muy grande que entró a la iglesia botando puertas y dejando la iglesia sin imágenes, sin altar, sin ambón, sin bancas y botándolo todo a la calle y quemándolo. Ustedes también tuvieron la oportunidad, creo, de ver esas imágenes, ¿no? Y casi al año nuevamente nos sucede esto ya, si bien siempre está la esperanza y miramos con fe que Dios siempre permite las cosas para algo, no solamente por algo, ciertamente saldrá algo bueno, ¿no? Y de un día para otro nos ha cambiado la vida. Claro. Y los esfuerzos van a tener que ser mucho más intensos, ¿no? Agradecer también todos esos mensajes que usted me hace mención, Josué, y bueno, y la unión y la fe y la comunión
mucho más fuerte, y aun cuando, como hay una frase que ha circulado mucho aquí, ¿no? Nos podrán quemar los templos, pero no nos podrán quemar nuestra fe, que está en lo más profundo del corazón, y nuestra confianza en el Señor, ¿no? Agora vamos novamente até a África e voltamos a estar ligados, de alguma forma, à Igreja Missionária que fala a língua portuguesa neste vasto continente. Desta vez, o ponto de encontro é em Kisangani, na República Democrática do Congo. O missionário comboniano José Arieira de Carvalho, o padre José Arieira, enviou uma mensagem para Lisboa onde denuncia uma situação desastrosa, é uma frase dele, neste país, com ataques, pilhagens, Catarina, mortes e mesmo muitas pessoas em fuga. Sim, Paulo, de facto o padre Arieira enviou uma breve mensagem para a Fundação AIS em que denuncia a situação sociopolítica desastrosa em que se encontra este país, falando em grupos armados, grupos rebeldes no nordeste do Congo e também noutras regiões, com pilhagens, mortes, pessoas que abandonam as suas aldeias e estradas principais que ligam as províncias completamente intransitáveis. Horas depois de ter enviado essa mensagem, a aldeia de Lissassa, na região de Beni, situada na província de Kivu do Norte, era palco de um ataque violento atribuído a grupos armados que atuam nesta região com relativa impunidade. Sim, o ataque na sexta-feira, dia 30 de outubro, causou pelo menos 21 mortos, entre os quais o catequista Richard Kizuzi, além de que várias pessoas terão sido sequestradas. Há relatos de que uma igreja católica foi também profanada, várias casas incendiadas e um posto de saúde também foi saqueado. Esta não é a primeira vez, Catarina, que este padre, este missionário português, envia mensagens para a Fundação AIS em Portugal. Não, de facto, ainda no ano passado, em maio, o padre Arieira descrevia com palavras fortes o afastamento da classe política dos reais problemas desta nação. Bom, sensivelmente nessa altura, o arcebispo de Kinshasa, Dom Fridolin Ambongo, participava numa iniciativa da Fundação AIS, neste caso em França, uma iniciativa chamada A Noite dos Testemunhos, em que ele denunciava já então a situação trágica em que se encontra o seu país e pedia mesmo a nossa ajuda. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire toute ma gratitude. C'est surtout tous les bienfaiteurs qui donnent un peu de leur pour que l'aide à l'Église en détresse puisse continuer à nous aider. Je demande à tous nos bienfaiteurs et tous ceux qui s'intéressent au travail que fait l'aide à l'Église en détresse de nous porter dans leurs prières. Parce que ce dont nous avons besoin surtout, c'est que le Seigneur puisse écouter le cri plaintif de notre peuple qui crie. Et pour que ces cris arrivent vite aux oreilles du Seigneur, nous avons besoin de la prière de tout le monde. Je demande vraiment à tous les bienfaiteurs de l'aide à l'Église en détresse de prier pour nous, prier pour notre peuple, ce peuple qui se bat pour sa libération, ce peuple qui se bat pour sa dignité. Dans notre Église, et c'est un peu la tendance actuelle, nous constatons que beaucoup d'aides vont vers les organisations humanitaires et très peu sont mis à notre disposition pour le travail d'évangélisation. Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui préfèrent donner leurs moyens, par exemple, aux médecins sans frontières, etc. Mais l'aide à l'Église en détresse est parmi les rares organisations qui soutiennent encore le travail d'évangélisation qui est le nôtre, notamment la formation de futurs prêtres, la formation des catéchistes sans lesquels l'Église chez nous n'existerait pas, la formation des consacrés et certaines constructions de maisons religieuses, les maisons de formation, le couvent, etc. C'est l'aide à l'Église en détresse qui intervient. Même la subsistance de certains prêtres.
c'est surtout un message d'encouragement. Je connais un peu la situation de l'Église ici en France, mais malgré ça, j'ai rencontré pendant mon séjour ici des hommes et des femmes convaincus de leur foi et qui sont prêts à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour que le travail d'évangélisation puisse continuer. Mon message aujourd'hui, c'est seulement un message d'encouragement, les exhorter à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est ça qui nous aide à être plus efficaces dans notre travail d'évangélisation. Merci. Esta mensagem do arcebispo de Kinshasa é um alerta e é também um pedido de ajuda. É um alerta para esta situação em que se encontra o seu país, a República Democrática do Congo. Mas é também um pedido de ajuda para muitos outros países africanos que estão numa situação extremamente grave também, porque vivem tempos de instabilidade, de violência, tempos de guerra e pobreza. Christine Ducodré foi durante quase 3 décadas a principal responsável pelos projetos da Fundação AIS para o continente africano. Na hora da despedida, nós falamos com ela numa entrevista que vamos já ver daqui a pouco na segunda parte do nosso programa. Deixo aqui esta nota porque é importante esta relação com o continente africano e com as ajudas da Fundação AIS e com, neste caso, com a principal responsável pelos projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre no continente africano. Para já, vamos então retomar a história do padre Pierluigi Macali, libertado a 6 de outubro, ao fim de 2 anos e 8 meses de cativeiro. Ele foi sequestrado no Níger, depois mais tarde foi levado para o Mali, de onde foi então libertado. Numa entrevista ao programa La Minute Interview da Sociedade das Missões Africanas, este missionário italiano recordou todo o tempo em que esteve em cativeiro às mãos de um grupo jihadista. Hoje vai falar dos momentos mais duros, dos momentos em que se sentiu perdido, em que até chorou, em que até gritou com Deus. Mas apesar de tudo isso, como ele vai reconhecer, e vamos vê-lo já de seguida, nunca se sentiu abandonado. Disse que Deus esteve sempre a seu lado. Quand on était en train d'aller vers le nord, je me rendais compte qu'on s'éloignait davantage de Bemwanga. On continuait à rouler jour et nuit. Et on est arrivé, je crois, au nord Burkina. Il y avait le fleuve Niger. On avait vu, on continuait à le longer. On s'est retrouvé dans une situation, dans un lieu vide, rien. J'ai dit, mais où on va, où on est? C'était vraiment là. Là, je pleurais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Je ne savais pas, j'étais vraiment perdu. Et c'était vraiment un moment d'angoisse. J'ai dit, Seigneur, où es-tu? Et c'était un moment un peu fondant. Mais j'ai jamais eu peur. D'ailleurs, les gens savaient, j'étais étonné de voir comment ils savaient où on allait, on retrouvait des lieux, ils retrouvaient des points de repère. Mais moi, j'étais vraiment, je ne sais pas où, dans le néant. Et voilà, c'était un moment vraiment j'étais perdu. Mais Dieu merci, je ne me suis jamais senti abandonné. Oui, j'ai crié vers Dieu, je me suis fâché avec lui, mais je sentais qu'il était là et je pouvais parler avec lui parce que c'était la seule présence qui me soutenait dans toute cette situation.
foi o padre Pierluigi Macali, cujo depoimento nos tem vindo a acompanhar por aqui ao longo destas últimas semanas. Outro depoimento também muito significativo é o do padre Firas Lufti, sobre 2 aldeias cristãs que permanecem debaixo do jugo de grupos jihadistas na Síria. Isto passa-se em Idlib, uma província no nordeste deste país. Antes de escutarmos mais um pouco das suas palavras, estamos a falar de mais uma mensagem enviada em exclusivo para o nosso programa, mas dizia, antes de voltarmos a escutar, vamos apenas situar um pouco esta questão para os nossos telespectadores. Estamos, Catarina, a falar de 2 aldeias cristãs onde vivem centenas de famílias. Mais precisamente, Paulo, cerca de 300 famílias e que estão a viver, como referiu, ainda debaixo da ameaça de grupos jihadistas na província de Idlib, na Síria. São as aldeias de Knaya e de Yacubia. Viver debaixo desta ameaça jihadista significa exatamente o quê, Catarina? Significa, Paulo, que todos os seus habitantes estão subjugados à Sharia, e isso quer dizer, por exemplo, que as mulheres têm de usar véu, todas as propriedades dos cristãos foram confiscadas, que os símbolos cristãos, como por exemplo as cruzes, quer das igrejas, quer dos cemitérios, foram destruídas, e além disso estão também proibidas todas as manifestações exteriores de fé. Por exemplo, Paulo, estão proibidas as procissões, não se podem tocar os sinos da igreja. Portanto, podemos dizer que esta é uma verdadeira mordaça que está à volta da vida dos cristãos enquanto comunidade religiosa. E é nessas aldeias que vamos então encontrar 2 frades franciscanos. Exato, Paulo. São 2 frades franciscanos, Luais Bacherat, de 40 anos, e Ana Jalouf, de 67. Ambos poderiam já ter abandonado esta província de Idlib, mas decidiram ficar. Eles são, podemos dizer, Paulo, verdadeiros heróis. Eles estão lá para o bem e para o mal, junto à sua comunidade. E eles são, de facto, um exemplo incrível, tanto de coragem como de generosidade para com a sua comunidade. Todos eles são, de facto, o símbolo desta resistência na fé contra esta violência das milícias jihadistas, neste caso, na Síria. Uma violência que o padre Firas recorda num testemunho que enviou em exclusivo para a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Of course, the presence of the Franciscans of the custody of the Holy Land is very difficult in this region, and they face persecution and oppression. However, the love and hope these 2 Franciscans show to not only the 300 Christian families there, but also they are ready to help everyone who needs help, guidance and support, regardless of their religion, gender, nationality, race, or political views. For many times, the monasteries in Knaya and Yacubia embraced and received tens of Muslim families who sought refuge in the churches during active fights. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau. Hoje o jornalista José Miguel Encarnação vai nos pôr a par do que de mais relevante tem acontecido nos últimos dias nesta diocese tão especial em toda a China, porque é a única diocese em que ainda se fala e reza em português. Depois de um mês de muita incerteza e expectativa, a Santa Sé e a República Popular da China renovaram o acordo provisório para a nomeação de bispos, assinado pela primeira vez em setembro de 2018. Nas últimas semanas, e com mais frequência nos últimos dias, o secretário de Estado da Santa Sé, Dom Pedro Parolin, falou a vários órgãos de comunicação social sobre a renovação do acordo, tendo dado algumas pistas que conduziam para a possibilidade do Vaticano e a China chegarem a um novo entendimento. Também vários vaticanistas falaram com alguma frequência sobre este assunto, e todos foram unânimes em afirmar que os 2 Estados só teriam a ganhar com a resolução deste tema, ou seja, a nomeação dos bispos católicos com o consentimento de ambas as partes. É que se, por um lado, o acordo procura proteger, na medida do possível, os católicos chineses que se mantêm na chamada Igreja clandestina ou não oficial, por outro lado, reforça a comunhão dos bispos e, indiretamente, dos fiéis ao Santo Padre, o Papa Francisco. Desde que entrou em vigor, o acordo provisório tem motivado muita especulação, sendo encarado por muitos analistas como o primeiro passo para o restabelecimento das relações diplomáticas entre a Santa Sé e a República Popular da China. Perante esta leitura,
A Santa Sé tem insistido que o acordo apenas se centra numa questão muito específica, sendo meramente do foro pastoral, não tendo qualquer cunho político-diplomático. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, com as notícias que têm marcado os últimos dias. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar uma vez mais da campanha de solidariedade da Fundação AIS para com a Igreja no Líbano, e também vamos falar de mais algumas das mensagens que a Fundação AIS tem vindo a receber a propósito dos 25 anos de presença aqui ininterrupta no nosso país. E vamos então ver essa entrevista com Christine Ducodré, a responsável da Fundação AIS pelos projetos no continente africano. Deixe ficar por aí, nós voltamos já dentro de breves instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. Christine Ducodré foi durante quase 3 décadas a principal responsável pelos projetos da Fundação AIS no continente africano. Na hora da despedida, nós falámos com ela numa pequena entrevista que vamos ver já de seguida, que é também, digamos assim, uma homenagem pelo seu trabalho junto da Igreja que tanto sofre neste grande continente. A Catarina conhece bem a Christine, pelo que será a pessoa indicada para nos falar um pouco sobre ela. Bom, Paulo, eu conheci muito bem a Christine Ducodré, que trabalhou diretamente com o nosso fundador, o padre Benedfried van Straten. Sempre a conheci profundamente preocupada com a situação difícil da Igreja em vários países africanos. E posso dizer também que ela tentou sempre, ao longo do seu trabalho, destes anos de trabalho, fazer chegar o máximo de ajuda possível da AIS a cada país do continente africano, de forma a poder minimizar o sofrimento das comunidades cristãs. Podemos dizer que a Christine era alguém que estava sempre com a mala feita para poder partir. Sim, é verdade, é quase isso, Paulo. Portanto, ela durante todos estes anos, ela demonstrou sempre uma disponibilidade total para servir a Igreja e servir esta missão que é trabalhar na Fundação AIS. Ela fez inúmeras viagens de trabalho, ela conheceu dezenas de bispos, centenas de padres e de religiosas e esteve sempre muito atenta às necessidades da Igreja local. Foram 28 anos ao serviço da Igreja através da Fundação AIS. Mas terá havido algum momento mais significativo para a Christine, claro, em todo este tempo? Eu sei que foi muito importante, por exemplo, a sua participação como especialista no primeiro sínodo africano. Foi já em 1994 e só para que os nossos telespectadores compreendam melhor a importância do seu trabalho na Fundação AIS, ela foi na altura a única mulher da Europa presente durante o sínodo que durou um mês e que decorreu em Roma. Um sínodo convocado por São João Paulo II. De quem ela gostava muito, Paulo. Eu cheguei a ouvir a Christine Ducodré dizer que o João Paulo II era como o seu pai espiritual. E já agora, Paulo, dizer também que Christine Ducodré era também muito devota de Fátima e que foi através do nosso fundador, o padre Benedfried van Straten, que ela passou a conhecer melhor esta mensagem, o significado, toda esta história e tudo isto que está à volta de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Obrigado, Catarina. Volker Nighorner, o editor da AIS Internacional, entrevistou Christine Ducodré. É uma conversa simples em que se procura fazer como que um balanço destes 28 anos ao serviço da Igreja através da Fundação AIS. Christine, es sind deine letzten Tage hier bei Kirche in Not. Nach insgesamt 28 Jahren kommt schon so etwas wie Wehmut auf? Nein, ich kann nicht sagen. Es gibt eine Zeit, um zu dienen und eine Zeit, um zurückzuziehen. Und diese Zeit ist da nach 28 Jahren und ich bin bereit.
Und dazu kommt eine neue Generation, die seit ungefähr 10 Jahren im Haus gekommen ist, sehr engagiert. Und ich bin persönlich total überzeugt, dass sie die Arbeit, die Mission erfüllen werden. Würdest du sagen, dass du durch deine Tätigkeit ein anderer Mensch im Glauben geworden bist? Mit Sicherheit, weil ich habe tief erfahren, dass alles, was ich vorgeschlagen habe, Initiative gehabt und so weiter, nicht von mir kam, aber vom Heiligen Geist. Hast du deine Arbeit hier auch als eine Art Mission, als Berufung verstanden? Wir sind nicht da vor allem, um finanziell zu unterstützen, aber wir sind da vor allem, um zuzuhören. Gibt es noch etwas, was du den Kollegen von Kirche in Not weltweit sagen möchtest? Ich möchte sehr gerne Ihnen sagen, dass diese Arbeit, diese Tätigkeit, die wir haben, ist keine Arbeit, aber eine Mission, die der Herr uns anvertraut hat für das Wachstum der Kirche überall in der Welt. Eine Mission. Vielen Dank, Christine, für dieses Gespräch und natürlich für alles, was du für Kirche in Not getan hast. Und Gottes Segen für deine Zukunft. Danke dir. Já na reta final do nosso programa vamos falar uma vez mais dessa campanha de solidariedade para com o Líbano, por causa que a Fundação AES está a promover em Portugal e a nível internacional, por causa de ter sido aprovado mais uma ajuda, um reforço a esta campanha para a reconstrução de edifícios destruídos, essencialmente na cidade de Beirute, na consequência de uma brutal explosão no dia 4 de agosto. Exato, Paulo. Trata-se então de reforçar os projetos identificados pelos parceiros da ajuda à Igreja que sofre no terreno e que foram, de facto, considerados como prioritários não só para o trabalho da Igreja no seu dia-a-dia, mas também pela sua importância, quer histórica, quer pelo seu valor patrimonial. Estamos a falar da reconstrução de edifícios da Igreja que ficaram destruídos ou seriamente danificados com essa explosão no Porto de Beirute, mas não só. Sim, entre esses edifícios encontra-se, por exemplo, o Hospital e a Residência das Irmãs do Rosário, que foram severamente atingidos devido à sua localização muito próxima do Porto de Beirute, portanto no epicentro da explosão, assim como a icónica Catedral Maronita de São Jorge, no centro de Beirute, portanto um poderoso símbolo da histórica presença cristã nesta capital libanesa. Mas importa dizer, Paulo, que nesta ajuda suplementar agora aprovada pela Fundação AES, estão também reforçados estes projetos de distribuição de ajuda alimentar de emergência para as famílias mais afetadas pela explosão. E isto é muito importante, portanto nós continuamos a ajudar os cristãos do Líbano a sobreviver. Para quem nos está a ouvir, o que é preciso então para colaborar também nesta campanha, Catarina? Bom, Paulo, para colaborar connosco e todos aqueles que nos estão a ver neste momento, eu convido-os vivamente a visitarem o nosso site que está a passar neste momento em rodapé, ou então para nos ligarem e dizerem que querem ajudar o povo do Líbano. E é nestes momentos, Paulo, mais difíceis da vida de cada um destes países que se vê a nossa solidariedade. E, portanto, eu gostaria ainda de relembrar aqui a cada um dos nossos telespectadores que um cabaz alimentar para uma família por mês custa 42 €. E por isso esta ajuda é tão importante para pessoas, para famílias que têm as prateleiras tanto da despensa como do frigorífico completamente vazios. Por isso, se quiser, entre em contato connosco e ajude-nos nesta campanha de solidariedade para com o povo do Líbano.
No dia 13 de outubro de 1995, a Fundação AIS começou as suas atividades aqui, em Portugal. Foi, portanto, há 25 anos. Uma data que o Presidente da República e muitos bispos e muitas personalidades ligadas à Igreja não quiseram que passasse despercebida, enviando mensagens de apreço e mensagens também de incentivo para este trabalho que nós todos realizamos em favor da Igreja perseguida, da Igreja que sofre em tantos países do mundo. É o caso de Isabel Figueiredo, que é responsável pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja. Boa tarde. É com muita alegria que aqui estou a participar nesta celebração dos 25 anos da AIS em Portugal. E queria começar por um agradecimento pessoal. Se hoje em dia eu todos os dias trago comigo ou uma medalha ou uma cruz, é também em jeito de memória e de homenagem a tantos homens e mulheres e crianças que pelo mundo fora não podem expressar publicamente a sua fé. E esta consciência eu devo-a claramente, em parte, ao trabalho da AIS, e por isso não podia deixar de fazer este agradecimento. Queria também fazer um pedido, que não desistam deste vosso trabalho, que não desistam de anunciar ao mundo o que se passa, que não desistam de ajudar a Igreja que sofre e que nos façam lembrar e estar atentos a que precisamos de construir um mundo melhor, um mundo onde a liberdade religiosa é um direito de todos e para todos. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. E com estas palavras tão simpáticas de gratidão pelo trabalho da Fundação AIS, chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço uma vez mais a presença, a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS, no programa de hoje. E quanto assim já sabe, eu espero por si aí na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.